Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na TV mais feliz do Brasil, a TH+ SBT, no nosso Vale Night, o seu passaporte para o fim de noite mais divertido da televisão brasileira. No programa de hoje, mais um especial 44 anos de SBT e nos nossos estúdios em São José dos Campos, eu tenho a honra de receber a jornalista, comunicadora, advogada Lu Barsotti, que esteve, entre outros programas, à frente do Programa Livre do Fantasia. Fique comigo. E nos estúdios da TH+ SBT, eu tenho a honra de receber a comunicadora, jornalista, advogada, que está à frente do podcast Um Que a Mais e que brilhou na telinha do SBT no comando de programas como Programa Livre e Fantasia, Lu Barsotti. Seja muito bem-vinda à nossa emissora. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com você hoje para poder compartilhar algumas histórias. Ô Lu, eu estava falando nos bastidores que você é uma das poucas pessoas que eu conheço que tem 25 aninhos e 30 anos de carreira, né? Porque ela está completando 30 anos de carreira, conectando vozes, ideias e desenvolvendo um trabalho que não só aquela época, mas no presente é reverberado para todo o Brasil. Parabéns, Lu. Muito obrigada, muito obrigada. Eu comecei realmente muito jovenzinha, aos 10 anos de idade, e continuo. Eu me lembro, repórter mirim do Jornal da Cidade. Ele sabe lá em tudo. Rio Claro, da minha amada Débora Schrank Peléas. Um beijo pra você. Exato, repórter mirim, onde eu tive o prazer de fazer rádio, fazer TV, fazer jornal escrito e entrevistar grandes nomes como Beth Faria, Paulo Altran, Luiz Gustavo. Olha que honra. Foi incrível, foi uma fase muito incrível. Ô Lu, e encontrar o Silvio Santos, né? Eu acho que aí onde tudo começou, né? Onde a sua vida mudou. Né? Uhum. E você, muito menina, você já tinha dimensão do que ele representava? Nem um pouco. Isso facilitou as coisas, né? Porque a primeira vez que eu vi, eu tremia naquele palco. E eu acho que foi isso que chamou a atenção nele. Porque assim, primeiro que assim, eu começo muito cedo a estar entrevistando grandes nomes. Então, quando eu chego aos 14 anos para participar do programa do Silvio e ele vem conversar comigo, como eu não tinha à época a grande dimensão do que ele era, para mim era mais um artista. Então eu conversei com ele como eu tô conversando com você. E eu acho que foi isso que botou uma pulguinha atrás dele, que ele falou assim, mas essa menina tem alguma coisa a mais. Ou tipo, ela tem problema, né? Porque todo mundo que chega perto de mim, né? De alguma forma treme. E ela e a minha preocupação ali era a homenagem ao Chitãozinho e Chororó, né? Mas depois, na convivência com ele, foi onde eu fui percebendo, mais do que o Silvio Santos, o Cenoura Bravanel, a grandiosidade daquele homem. E aí sim, aí eu passei, quando está presente, né, na presença dele, eu já dava um friozinho na barriga, porque daí eu comecei a entender. Porque você o reconhecia nessa época já como um mentor, né? Sim. Porque foi exatamente isso que ele fez com você, né? Ele te inseriu na televisão, né? Foi. Ele te preparou para a apresentação. O que ele fez foi lapidar, né? Porque eu já tinha uma bagagem, eu já estava há 4 anos fazendo na TV local, né? A TV, a rádio, o jornal. Eu acho que o rádio me trouxe muita base. E o Silvio também vem de rádio, né? Então ele foi me lapidando pro ao vivo, porque eu tinha experiência no gravado. Então, quando eu entro na emissora, ele começa a me treinar, me mentorar. Inclusive, eu vou fazer o SBT Notícias, eu tinha um quadro de entrevistas no jornal, no SBT Notícias, para continuar exercendo, né, esse meu papel de jornalista. Mas você vê que ele sempre teve isso, né? Levar os jornalistas nos primeiros anos já para o jornalismo, né? Exatamente. E aí ele começa a me mentorar nessa questão do programa ao vivo, porque no SBT eu só fiz coisa ao vivo. Então, o Programa Livre era ao vivo, Fantasia era ao vivo, quando eu apresentava o Teleton era ao vivo, eu fazia alguns outros trabalhos, outras inserções dentro da emissora ao vivo. Eu cheguei a participar de feiras aqui em São Paulo, representando o SBT, fazendo entrevista ao vivo. Então, ele me mentorou muito para isso, porque é o que ele falava para mim. Quem sabe fazer, ele sabe fazer. Você não tem que ficar indo e vindo. E se você fica indo e vindo, você quebra
quebra o ritmo. É verdade. E a gente fala muito sobre isso no programa, né? Que o nosso saudoso Clodovil Hernandes falava a câmera da verdade. Não é que a câmera capta quem está mentindo, mas ela sabe o que a gente representa de verdade. Exato. Né? A nossa, o que está dentro, a externalização imagética para a televisão, não é ali naquela câmera, aquele elemento técnico. É com o telespectador. A gente está comunicando com as pessoas. A gente está numa conversa, né? Que seja com 10 mil, 100 mil, 1 milhão, para o Brasil inteiro, como você costumava fazer. Exato. Né? Que seja com uma pessoa. E é isso que a gente tem que conseguir se transportar. O artista, ele se leva a sério demais. Então, é você aprender a rir de si mesmo. E eu acho que, assim, eu observava muito o Silvio apresentando e tal, e você vê que quantas vezes o Silvio não errou? Mas quem vai perceber os micro-erros é quem tem um olhar técnico. É verdade. Porque pro público era só aquela questão, tomou um tom. Não, e a própria concepção dele em trazer o auditório para dentro do programa, né? Quando ele falava colegas de trabalho, é porque ele realmente sabia da importância do auditório no resultado do programa, né, Lu? Mais do que isso, ele sabia da importância do público dele para ele ser quem ele era. E era essa consciência profundo que ele tinha. Isso aí. Então, assim, em primeiro lugar para ele eram essas colegas de trabalho, sendo na plateia ou sendo em casa. Ele sempre valorizou muito. E dentro da emissora, eu pude presenciar várias situações do Silvio tratar com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, uma pessoa de alto escalão da emissora quanto a tia que servia café. Ele não fazia diferença. Então, ele valorizava muito isso. E eu acho que foi o maior ensinamento que eu trouxe pra mim, porque a gente vê muitos artistas que na frente da câmera... A câmera acende, olha lá, que bonito, apaga a câmera... Vira as costas e sai andando. E como que você se sustenta isso ao longo do tempo? Principalmente hoje com a internet, que verdade. Qualquer um grava e vai lá a foto de alguém metendo a mão na câmera, empurrando, virando a cara, xingando. Acaba com o imaginário. Acaba com o imaginário. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, Programa Livre volta... Já! Intimista, né? Gerando esses ambientes de boots, valorizando muito a questão da utilização da madeira como elemento principal do restaurante. Você vai ver que todo o revestimento na loja é madeira e a gente espera agradar o público brasileiro, realmente trazer uma novidade e fazer com que as pessoas gostem bastante e voltem bastante com os amigos e familiares aqui por Basta. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu. O melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Vale Night aqui no SBT. E agora nós voltamos à década de 90 com Fantasia no Ar. Lu Barsotti, esse programa também, ele continua no imaginário das pessoas até hoje, né? O Fantasia é um programa que tem vida própria. Os fãs são fãs do programa. Eles têm carinho pelas apresentadoras, sem dúvida alguma, mas eles são fãs do programa. Eu não sei que fórmula é essa que encantou tanto e por tantas gerações. Na internet a gente vê no Instagram, em outras mídias digitais, os fã-clubes que mantêm viva a memória do Fantasia. Olha, é porque várias apresentadoras passaram pelo Fantasia, né? Sim. Carla Pérez, eu acho que foi a que ficou mais longeva na apresentação, né? Não, o Fantasia pra ela, o Silvio foi muito esperto. O Silvio volta com Fantasia, coloca a Carla, eu acho que ela ficou no máximo um ano apresentando, e aí ele já transforma em canto e dança. Porque ele queria transformar foi tipo ela uma plataforma, foi uma plataforma para algo maior. Para algo maior dela. Né? Então, e depois a gente tem os espaços, os hiatos, né? Entre a primeira fase. Cristina Rocha apresentou Fantasia. Aí é a minha fase, que foi eu, a Cris, Márcia Goldsmith. Olha, Márcia! Celso Portiolli. Então, assim, e o Otávio Mesquita. O Otávio era uma delícia. Passar a tarde com ele. E a gente ficava 5 horas ao vivo, no sábado. 5 horas? 5 horas. E o pessoal participando, ganhando prêmios em dinheiro. E era muito bom. Que escola.
Imagina eu com 18 aninhos de idade, junto com E esses... sem contar essa condição da participação ao vivo, né? Porque Sim. você não consegue filtrar o que vai acontecer. Nem um pouco. E na época, gente, não é o que a gente tem de tecnologia hoje. Então eles soltavam o telefone, você tentava entender o nome da pessoa, muitas vezes você não conseguia. Era um monte de velha surda ali. E aí o que ajudava muito era a produção que ficava cadalha lá escrevendo pra passar a colinha pra gente, porque às vezes a gente se perdia. E o corpo de baile do programa, as dançarinas, tinha muito problema durante... Porque 5 horas, aquele monte de gente em cena, né? Elas eram amicíssimas e são até hoje. Tanto é que existe um grupo no WhatsApp que ela tem todas as meninas da maioria das fases, se não são todas as fases, e elas são amicíssimas até hoje. Elas se apoiam, elas se impulsionam. É a coisa mais linda de se ver. Elas sempre se deram muito bem. Era muito legal. A gente espera que tenha um monte de mulher junto, vai dar algum problema. E a gente espera, né? Agora, nesse revival que o SBT tem feito, essa semana foi o Viva a Noite com o Luiz Ricardo, né? Que o Fantasia também entre, né? Sim. Porque, como você disse, é um programa que ele sobrevive ao tempo com muito carinho, né? Pelas fãs, pelos fãs e nas comunidades. Eu me lembro, da primeira comunidade do Fantasia era a época do Orkut ainda, né? Exato. Nossa, Aníbal, 97. eu sou da época do Orkut. Agora é o Instagram. Não, mas esses dias eu dei uma entrevista falando que eu sou da época do ICQ, que é a coisa que entrega mais idade. Nossa. Ô, Lu, e agora toda quinta-feira com o podcast, né? Um Que a Mais. Exato. Você manteve não só a comunicação, mas expandiu também para o direito, né? Exato. Eu trabalhei com direito durante 10 anos e depois veio a pandemia e eu falei, cara, não, eu sou comunicadora, eu quero voltar. E aí eu fui vendo por onde que seriam os caminhos. E foi onde chega a ideia de fazer o podcast, que eu não gosto nem de chamar muito de podcast, porque tá mais pra um programa de TV até do que um podcast. A gente tem um estúdio que é uma gracinha, uma salinha, e ali é onde eu respeito mulheres, recebo mulheres inspiradoras. A minha ideia é focar no público da minha geração, mulheres 40 a mais, e a gente falar sobre todo esse universo feminino, tirar todas as dúvidas e trazer mulheres pra inspirar. Poxa, eu tô com 45 anos, quero mudar de carreira. Você vai pegar uma entrevista ali, você vai ter uma entrevista de alguém que fez essa mudança. Eu tô com 50 anos entrando na menopausa, tô enlouquecendo. Isso é fantástico, né? Que é você conseguir, por meio de um testemunho, né, de uma ação real, walk the talk, né, inspirar pessoas ao recomeço, a começar de novo, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê nas redes agora são essas mágicas, né, Lu? Acorde, durma e acorde milionário. Exato. Né? Compre por R$29,90 uma apostila no Pinterest ou no Hotmart e faça o seu primeiro milhão. E uma alta performance inexistente, uma estética inexistente. Então, assim, eu tava até comentando com meu marido essa semana, que eu voltei aos primórdios de quando eu fazia o jornalismo. Quando eu era criança, eu comecei no jornalismo, a minha ideia era inspirar outras crianças, outros adolescentes. Olha que legal. E agora, como uma mulher madura de 42 anos, a minha ideia é inspirar outras mulheres maduras no mundo real. Nada instagramável, nada de fantasia. Se você perder o tempo, você não vai ser mãe. Você pode ter o dinheiro que for para fazer reprodução assistida que você não vai conseguir. É trazer essas verdades. E tudo bem você falar, cara, eu não quero mais trabalhar com isso e eu vou mudar de carreira. Eu sou rainha disso, eu mudo de profissão, assim, a cada 10 anos eu invento uma outra coisa e me reinvento. E tudo bem. Mas essa essência, né, o intrínseco que está dentro, o visceral, continua. Que é essa conexão com o outro, né? Isso faz parte da sua coexistência. Sim, e tá sendo lindo. Tá sendo lindo porque os fãs da época de SBT estão me reencontrando, novas pessoas estão chegando. Eu vi, você já tá no Instagram, né? O perfil com quase 10 mil seguidores já. Sim. E não só o público do podcast, mas pessoas... E os números, o podcast ele tá com um pouquinho de seguidor, porque a gente vai fazer agora, a gente fez 2 meses no ar, e eu tenho mais de 100 mil visualizações no perfil do Um Que A Mais. Então, assim, a gente está alcançando realmente, as pessoas estão gostando e é questão de tempo. Olha, mas é o que eu falei aqui no início do programa, nos bastidores, por meio, né, do que nós representamos, a gente consegue acessar pessoas que a gente jamais vai conhecer, mas que, de uma certa forma, somos elementos de transformação. Então, parabéns pelo podcasting, por toda a sua trajetória. Obrigada. Né, pela sua
defesa do empoderamento feminino, né? Extremamente necessário nos dias de hoje, nessa sociedade que ainda continua a insistir na violência de gênero, né, Lu? E principalmente no que tange ao empreendedorismo feminino. É aí que a gente tem a respeito, né? Independente de gênero. É Isso é o verdade. mais importante. Né? Todo mundo coexistindo super bem. Toda quinta-feira, um que a mais para você, meu querido telespectador. A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo programa. Até lá!